Queridos, eu gostaria de começar com o texto de Apocalipse. Apocalipse. Posso ler? Apocalipse, é verdade, se eu não falar o capítulo e o versículo, não vai ter como, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante. Posso ler? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai bendito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do teu Filho amado, nós nos recomendamos, tanto na proclamação
quanto para ouvir a Tua palavra. Fala com todos nós em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos vivido algo que podemos chamar de uma crise no cristianismo moderno, na fé cristã. E a gente precisa ter o seguinte entendimento: a expressão da igreja de forma coletiva, ela tem como na sociedade uma expressão individual. Ou seja, a igreja reflete aquilo que os indivíduos são na sua individualidade. A igreja, a forma comunitária de expressão do corpo de Cristo, aquilo que é a expressão do corpo de Cristo, a luz do mundo, ela se expressa de forma a refletir o que eu e você vivemos enquanto discípulos de Jesus. Nós não podemos, às vezes, simplesmente criticar a igreja sem que essa crítica, de alguma forma, permeie a nossa experiência cristã. Sem que, nesse processo, eu não me avalie juntamente com a igreja. Porque se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso entender que eu sou igreja. Que eu não sou só. Que o Pai não é meu. Que o Pai é nosso. E quando o Pai é nosso, nós precisamos entender que nós temos uma família. E é interessante perceber quando Jesus resolve falar às igrejas da Ásia. E ele está aqui falando com João, na ilha do seu exílio. Ele se dirige aos pastores dessas comunidades, ao anjo da igreja, escreve. E aqui nós temos dois modelos de igreja sendo apresentada. Uma está numa pindaíba danada. Porque a palavra de Deus começa dizendo, essas coisas diz aquele que esteve morto, o primeiro e o último, o que esteve morto e reviveu. Isso é fundamental para a compreensão do que nós vamos dizer a partir daqui. E ele vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação. E quando uma igreja está atribulada, ela só pode ser atribulada a partir dos seus membros, a partir dos seus indivíduos. Há uma igreja que está sendo atribulada. Ela está cheia de tribulação. E ele vai dizer: eu conheço a tua pobreza. Só que ele ressignifica a perspectiva ou o significado da pobreza, dando a ela um outro paradigma, dando a ela uma outra identidade, porque ele diz assim: conheço a tua pobreza, mas és rico. Isso mesmo. Do outro lado, nós temos uma igreja que Jesus está dizendo: eu conheço vocês. Vocês têm nome de que vive, mas estás deixa eu zoar os caras. Tem alguém aí? Tem aí? Tem nomes de que vive, mas está? Olha, uma meia dúzia aí já viveu. Já ressuscitou no processo. Olha que interessante. Existe uma maneira de enxergar, de ver. E isto diz respeito não só à igreja, mas também aos membros dessa igreja. De um lado, você tem uma igreja que quem olha fala: meu Deus,
camarada está cagado de arara. E está numa pindaíba danada. Do outro lado você tem uma igreja que tem nome. Algumas versões vai dizer que tem fama de que vive. Porém, o olhar daquele que vê todas as coisas dá a esta vida um outro significado. Que significado ele dá a esse tipo de vida? Morte. E o que, de alguma forma, dá a nós a ideia de que algo está vivo? O que comunica para nós vida? Não, tem uns malandros aqui, eu reconheço já os malandros. O Fabinho é um deles. Qualquer pergunta que você faz, que eles estão na dúvida, eles respondem assim, Cristo. Ou senão eles falam assim, a graça. É uma chance boa de acertar, né? Não sabe como é que é, né? Quando você olha e tem um bicho quieto no chão, e ele não se move faz 2 horas, o que você faz? Você chega lá perto, dá um chutinho assim, não é? Porque o negócio que está parado, irmão, está morto. Não é verdade? O que comunica a vida para nós, do ponto de vista pragmático, é movimento, ação. Vá, 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 vá. E uma ação qualquer não dá a totalidade do significado dessa vida. Pense em algo, uma coisa é eu correr, certo? Se você me ver correndo, você vai dizer assim, bom, o cara está vivo, porque morto não corre, certo? Mas uma coisa é você correr igual o Usain Bolt, porque daí, irmão, o mundo inteiro vai te conhecer. Por quê? Porque a intensidade do movimento é outra. A velocidade, a vivacidade, a potência, o poder. Então, para essa igreja ter fama de vida, ou seja, algo que gera naqueles que a veem, na expectativa das pessoas à sua volta, um espanto pela vivacidade, tem a ver com a sua ação, com o seu movimento. Não é um movimento qualquer, não é uma ação qualquer, é uma ação poderosa, é uma ação potente, cheia de força, cheia de significado. E isso é o que nós vemos muitas vezes na igreja. Você olha para uma igreja, ela está cheia de ação, cheia de movimento, envolvida com um monte de coisa. E nós temos a tendência de atribuir a ela um olhar humano, de uma avaliação humana, daquilo que não pode sondar coração e nem espírito, nem alma, e dar a ela então a ideia de que ela está viva. Aquela igreja é cheia de vida, ela é avivada. Por quê? Porque ela se mexe demais, ela se movimenta demais, ela tem atividades demais, ela tem entretenimento demais, ela se envolve um monte de coisa, mas necessariamente, e no caso do que nós estamos lendo aqui, não significa que isto seja vida. Deus pode estar dando a este movimento todo um outro significado, que vai no sentido oposto do que ela espera ou do que a sua fama se propaga. Nós, como indivíduos, também podemos estar envolvidos em uma série de atividades, em uma série de coisas. Não temos tempo mais para nada. Estamos tentando ser produtivos em todos os aspectos e espectros da vida. E de uma forma tão espantosa que as pessoas olham para nós e falam: meu Deus, que pessoa fantástica, que pessoa produtiva,
Que pessoa dedicada, que pessoa viva. E de repente Deus pode estar olhando e falando assim: então, eu chamo isso aí de morte. Eu não chamo isso aí de vida. Eu dou a isso um outro nome. Do mesmo modo, a outra igreja tem da parte daqueles que estão à sua volta uma ideia de pobreza. Mas é justamente isso que Jesus está chamando de riqueza. E isto me faz perceber o quão distante nós estamos do Evangelho da cruz de Jesus. O quão alienados nós ficamos da mensagem da cruz. E nós podemos até tê-la como um catecismo, como um dogma bem estruturado e aprendido. Mas a nossa maneira de enxergar a vida, de avaliar o mundo e de viver, muitas vezes tem contemplado aquilo que Deus vê de forma contrária. Aquilo que para nós é pobreza, aquilo que para nós é vergonha, Deus chama de riqueza. E aquilo que para nós é vida, Deus está chamando de morte. E nós fazemos isso sem, no mínimo, arrancar de nós qualquer relação com Cristo crucificado. Porque você tem o direito. Eu estava falando com os músicos ali embaixo antes de começar o culto. Se bem que alguém vai falar que culto não se começa. E nós estávamos pensando no texto de Gênesis capítulo 2, onde a palavra de Deus diz: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que liberdade é condição sine qua non, fazendo um apêndice aqui, para a fé cristã. Nada que você faça, que você viva, que você expresse, que seja fruto do seu medo de Deus, da sua culpa, do seu interesse por Deus, da coação de alguém, do desejo de vantagem, tem nenhum significado no âmbito espiritual. E nem no nosso. Eu falei para os meninos, se a namorada de vocês beijar vocês por culpa, esse beijo não interessa. Se elas beijarem vocês por dever, também não interessa. Liberdade é aquilo que dá sentido ao que nós somos e fazemos diante de Deus. Você não pode ser obrigado. É por isso que Jesus vai dizer assim: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz. Então sigam. É por isso que Deus não restringiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Eu vou excetuar por uma consciência. Ela vai matar você. Esta é a mesma consciência que o Evangelho requer de nós hoje. Dar ouvidos à palavra de Deus não é para ser abençoado ou ser amaldiçoado. Não é para ir para o céu ou para ir para o inferno. É pela consciência do caráter de Deus, que tem a ver com vida. Quando nós damos ouvidos ao que a palavra de Deus diz, nós damos ouvidos à vida.
quando nós vamos no sentido contrário do que a palavra de Deus diz, nós morremos. Morremos nos nossos relacionamentos, morremos para nós mesmos, morremos para Deus. É simples assim. Então, nessa liberdade, você pode também avaliar o mundo e a sua vida na perspectiva da não-cruz, ou anticruz. Mas tenha a dignidade de arrancar do seu peito, ou lá quando você for fazer lá a inscrição, onde quer que você vá, pergunta lá a sua religião, não coloca lá cristã, porque não existe cristianismo sem cruz. Inventaram esse troço, mas esse troço não existe para Deus. Não existe vida sem morrer em Jesus. E não existe discipulado sem negar a própria vida e sem tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Alguns vão dizer assim, mas esse discurso não faz crescer a igreja. Eu diria, não, esse discurso faz crescer a igreja. Porque esse outro movimento aí usurpa o nome de Cristo, a revelação das Escrituras, os símbolos, os ritos, mas não tem nada a ver com Jesus. Se eu e você quisermos ser discípulos de Jesus, teremos que necessariamente carregar uma cruz. Teremos que entender, e eu fico pensando, eu estava falando com pastores, pregando para pastores sobre esse texto, e eu fiz uma pergunta para eles, eu falei assim, imagine se você fosse transferido da igreja de Esmirna para a igreja de Sardes. Você está numa igreja lá quebrada. Não, primeiro é o seguinte, você está numa tribulação danada. Tribulação, é confusão, o pau está torando. E você acha que Jesus não está vendo, porque você acha que Jesus esqueceu de você. Você não pode estar vivendo essas experiências tão traumáticas se Jesus estivesse te vendo. Mas de repente você fica sabendo que Jesus está te vendo. Você fala, ai meu Deus, agora acabou. Agora vai mudar tudo na minha vida. Por quê? Porque essa é a expectativa sem cruz. E Jesus fala assim, eu conheço a tua tribulação. Eu falei, poxa vida, Deus, que demais. Agora vai bombar, o ministério vai bombar. Nossa, já estou até vendo aqui, já vamos construir um tempo maior, porque é o seguinte, agora Jesus viu minha tribulação, meus irmãos. Agora o negócio vai mudar. Aí ele fala assim, mas eu conheço a tua pobreza. Meu Deus do céu. Agora ele vai levantar os irmãos vão dar oferta, agora vai ser aquele negócio. Vai ser demais agora. Aí ele diz assim, e mais, eu conheço a blasfêmia. E quando você vai para o original ali, blasfêmia não é contra Deus, não, é maledicência, fala mal. Fala mal do pastor, fala mal da liderança. A blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são. Eu sabia que era tudo filho do inferno, aqueles filha da mãe. Eles ficam falando mal de mim, mas agora Jesus vai resolver. Vai mandar esses filha da mãe tudo para os infernos. E aí você vai falar, nossa pai, nossa, vai chegar gente nova, vai vir mais recursos, esses caras vão sair tudo. Aí ele fala assim, não, mas fica tranquilo, porque isso que você está chamando de pobreza é riqueza. Ele fala, como assim? Não, senhor, revê aí o processo. Não, riqueza é outra coisa, Jesus. Não, isso aí é riqueza. Aí ele diz assim, viu, Satanás vai jogar mais alguns de vós aí na prisão. Você está de brincadeira comigo, né? Ah, tem um detalhe, você vai ter tribulação de 10 dias.
Aí sabe o que Jesus fala para ele ainda? Fala assim, fica firme. É bem provável que você vai morrer, mas ser fiel até a morte, tá? Que eu vou te dar a coroa da vida. De repente você é transferido para Sardes, antes você chega lá em Sardes, e a igreja está bombando. Aí quando você está lá, eu perguntei para os pastores, eu falei assim, você foi lá empossado lá na igreja de Sardes, e de repente você recebe essa carta de João aí, e você veio daquela confusão, agora você chega numa igreja grande, uma igreja abastada, uma igreja, o pessoal está todo movimentado, e de repente chega aquela notícia, viu? Vocês estão mortos. Vocês já acham que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. E eu vou dizer um negócio para vocês. Se vocês não se arrepender, eu não vou mandar nem o diabo ir aí. Quem vai aí, com os 2 pés na porta, vai ser eu mesmo. É o que o texto está dizendo. Eu irei contra ti como um ladrão. E você não vai nem saber a hora que eu vou chegar aí. Por isso, lembra do que recebestes e do que ouvistes. O que a igreja recebeu? E o que a igreja ouviu? A igreja recebeu o Espírito e ouviu o Evangelho. E ele diz assim, arrepende-te. Por isso, amados, nós não devemos andar pela forma de valorizar do mundo. Sabe por quê? O espírito que atua no mundo é o espírito anticristo e anticruz. Por isso, amado, você não deve avaliar-se a si mesmo, quando a palavra de Deus nos ensina, segundo a expectativa ou a perspectiva do mundo. Porque isto é anticristo e anticruz. A minha e a sua experiência só é legitimada diante de Deus pelo Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é o Espírito daquele que deixou a sua glória, assumiu a nossa condição, a condição de gente, de ser humano, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele disse assim, o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Cristianismo não é que suco, meus amores. Cristianismo é fé. Só permanece nesse negócio quem viu o reino de Deus, quem nasceu de novo. Essa é a minha pergunta. Você nasceu de novo? Você não precisa me responder, responde no seu coração. Você já nasceu de novo? Ou você é simplesmente um crente? Não fica nesse negócio, amado, de ser discípulo de Jesus. Você pode ser até batista, presbiteriano, católico, metodista, você pode ser líder de louvor, você pode ser pastor ungidão, você pode ser apóstolo, você pode ser o que você quiser. Mas se não nasceu de novo, você pode estar curando, você pode estar expulsando demônios, você pode estar realizando prodígios e maravilhas, profetizando. Naquele dia Jesus vai olhar e vai dizer assim, brother, na boa, eu não sei nem quem você é. Chega ali para a esquerda ali, ó, que tem uma rapaziada aí para chegar. Eu creio, em nome de Jesus, que nós precisamos, como igreja, que Deus nos dê um espírito de arrependimento e de lembrar do que nós recebemos e do que nós ouvimos, e de ter a honestidade, o caráter de dizer assim, bom, eu não quero ser um cristão se isso envolve a cruz. Eu não quero ser um cristão, eu não quero ser um discípulo de Jesus
se isto envolve a cruz. Mas se nós dissermos assim: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então saibamos de uma coisa, amados: o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Ele, vão nos perseguir também. Então não dá para ser cristão e não ser perseguido. Não dá para ser filho de Deus e não passar por lutas. Não dá para ser discípulo de Jesus e não negar a nossa vontade. Sabe o que está entre um homem que abusa de uma criança de 4 anos? Eu não consigo dizer não a mim, à minha vontade. Eu atropelo, eu rompo com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é digno. Eu não tenho nenhum problema em matar, eu não tenho nenhum problema em romper com as convenções, com a moral, com tudo aquilo que eu posso chamar de bem, porque eu não posso dizer não à minha vontade, eu sou escravo da minha vontade. E daí sabe o que nós fazemos para as igrejas crescerem? Nós pegamos esse cara e colocamos dentro das nossas igrejas. E dizemos: fica aí que a sua vida vai mudar. Fica aí que nós vamos orar por você. Nós vamos colocar você no ministério. Nós vamos colocar você no grupo menor. Você vai multiplicar, você vai ser líder. E daqui a pouco você vai fazer parte dessa multidão que somos nós e que chamamos de igreja, mas onde ninguém nasce de novo. Onde todo mundo pode dizer que é cristão, mas não precisa nascer de novo, não precisa do Espírito de Cristo, não precisa levar a sua cruz. E esta igreja, que usurpa o nome de Deus, só pode, porque nós nos calamos. Porque nós, que somos discípulos de Jesus, estamos querendo salvar a nossa vida, a nossa reputação. Estamos querendo estar bem com todos. Estamos aceitando a ditadura do politicamente correto. Estamos aceitando o espírito que estão transformando as igrejas em ONGs. Sabe por quê? Porque nós estamos culpando algo que não existe sem nós. A culpa é da igreja. Mas, querido, a igreja é você. E ela é um reflexo da minha e da sua expressão de fé íntima, individual. Irmão, vai para o pau. Vai para o estouro. Porque essas coisas, quem está lhe dizendo, é aquele que começou e que termina todas as coisas. É o primeiro e é o último. Essas coisas, quem está nos dizendo, é aquele que esteve morto e reviveu. Sabe o que significa isto? Que ainda que você morra, você não vai sofrer o dano da segunda morte. Ele sustenta a sua fidelidade. Que aquilo que as pessoas chamam de pobreza, de ignorância, é na realidade o seu maior tesouro. Aquilo que elas chamam de idiotice, de loucura, é sabedoria de Deus. Ninguém ao olhar para a cruz dizia que ali estava o vencedor, o grande eu sou, o nome mais santo, mais digno, o nome sobre todo nome. Quem olhava para aquela cruz, ao avaliar com o espírito da sua cegueira, olhava para os sacerdotes, para os fariseus e dizia: ali estão os bons, ali estão os vencedores, ali está quem Deus ama, pendurado naquela cruz está alguém que Deus desprezou. Alguém que não tem nada a ver com Deus, um derrotado estar ali. Então,
que estava acontecendo ali é o que precisava acontecer comigo e com você. Para que nós fôssemos libertos da tirania do velho homem, do homem que não pode dizer não à sua vontade, ainda que ela lhe mate. Você já reparou que tudo o que você mais ama e deseja, do ponto de vista humano, é aquilo que está lhe matando? Que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sossego, que está tirando a sua saúde. E não é só assim com você, é com todos. Mas nós somos chamados, amados, a dar ouvidos ao Evangelho. E eu creio numa coisa, eu creio que Deus, quando quer mudar algo, Ele muda a geração. Quem que entrou na Terra Prometida? A geração de Moisés ou a geração de Josué? Em nome de Jesus, amados, vão para o pau. Vão para o pau significa, vamos ser discípulos de Jesus. Vamos pregar o Evangelho da graça. Vamos dizer para as pessoas que estão procurando bênção aí, que em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Que Deus não tem mais nada fora de Jesus. Vamos pregar para as pessoas que estão tentando salvar as suas vidas, que se ela não perder as suas vidas, elas irão morrer. Porque Jesus disse assim. Vamos pregar para as pessoas aí fora que Jesus não é uma religião, que Jesus é uma pessoa. E que se você está vivendo uma religião, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus e saber como as coisas são e funcionam. Que Deus nos dê essa ousadia e essa coragem. Que Deus nos dê essa fé. Que nós possamos ser de fato discípulos de Jesus Cristo, anunciadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo está em trevas e ele só pode ver a luz na minha e na sua face. O mundo está deteriorando. Sabe qual que era uma das funções do sal? Sabe não? Não existia geladeira, meus amores. Você pega uma pedação de carne assim, você joga bastante sal nela e coloca ela no varal, ela não estraga, não deteriora. O sal conserva. Mas a Bíblia vai dizer que se o sal se tornar insípido, e aí fala de caráter, característica, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Você tem o direito de dizer assim, Jesus, eu não quero te seguir, eu quero viver a minha vida. E eu quero viver a minha vida sendo um batista, tem mais essa. Tá bom. Vai lá, segue em frente. Mas lembre-se, você pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você vai morrer. E quem está em Jesus passou da morte para a vida. Você consegue encontrar vida no mundo? Achar que o mundo está bem? Não, né? Está indo legal? Não, né? Então, essa loucura que está dentro de você, que a palavra de Deus chama de sabedoria de Deus e poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Moço, moça, em nome de Jesus, se o Espírito Santo de Deus habita em você, abra sua boca e Deus vai encher. Não viva com um pé numa canoa e outro na outra. Não queira ser agradável a todos. Ame a todos. Tem gente que vai te odiar pelo seu amor por ela. Só porque você a ama. Ele não vai suportar esse amor. E vai te odiar por isso. Mas Deus não te chamou a ser aceito por todo mundo.
Deus te chamou para ser sal e luz. E a expressão da igreja na sua coletividade é o reflexo da expressão de cada membro que a compõe, ou da expressão da vida individual, da fé, da expressão de fé de cada membro que a compõe. Que Deus nos encha de autoridade, que o Espírito Santo de Deus levante uma moçada nesta cidade que não tem vergonha da cruz e nem do evangelho da cruz. Que não está aqui para ser aceito, mas está aqui para a glória de Deus, para a comunhão com Deus, com os irmãos, para o serviço ao próximo e para testemunhar da luz. Amém? Pai bendito, estamos aqui todos diante do Senhor, clamando a Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito vivifique cada um de nós. Dá-nos a graça, Senhor, de responder positivamente a Tua palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de não nos envergonhar, Senhor, de sermos discípulos do Senhor. Dá-nos a graça de ver como o Senhor vê. E a Tua palavra diz que quando nós somos fracos é que somos fortes. Que a vida nasce da morte. E às vezes, Senhor, nós estamos avaliando tudo de forma errada, porque a gente está olhando para a nossa fraqueza e nos desesperamos. Esquecemos que este é o Espírito da cruz, Jesus veio em fraqueza. Nós olhamos para a nossa pequenez e queremos ser forte, começamos a malhar, a ficar marombados espiritualmente falando, tomamos bombas espirituais, subimos um morro, descemos um morro. E o Senhor está dizendo assim, não filhão, esse Espírito está subindo, esse Espírito está indo contrário à cruz, eu desci. Esse é o Espírito que Satanás propôs, dizendo assim, sobe lá no pináculo. Pai, às vezes nós estamos aqui querendo mostrar que estamos vivos, fazendo muita coisa, mas não queremos fazer o que o Senhor nos manda fazer, porque não queremos abrir mão da nossa vontade, porque para nós é difícil saber que já está tudo consumado, porque a Tua graça ofende o nosso mérito, porque nós queremos ser mais do que os demais homens. Tem misericórdia de nós, Senhor. Está aqui uma moçada que não tem poder algum, não tem expressão alguma. Mas, Senhor, toca em todos nós e dá-nos a graça de entregar os 5 pães e os 2 peixinhos, que nós sabemos que não é nada diante da necessidade da multidão, mas nós queremos Te entregar hoje aqui, Senhor, oferecer os nossos corpos, e todos aqueles que concordam com essa oração, digam amém, por favor. Para que o Senhor use as nossas vidas, ó Senhor, avivando a igreja nesta cidade, usando essa moçada que ninguém dá um feijão para nós, Senhor. E não precisa dar mesmo, porque nós não valemos nada, mas o Senhor nos amou e a nossa dignidade está no fato de que o Senhor nos chamou para ser filhos e filhas do Senhor. Dá-nos a graça de amar e entender que o amor só nasce no terreno da verdade, da liberdade. Jesus é aquele que estava diante de uma mulher em flagrante adultério e diante de pessoas que queriam apedrejá-la, e o Senhor amou os dois, dizendo a verdade aos dois, dizendo a um, vocês não pecaram? Vocês são pecadores, cambada de safado. Vocês precisam dessa consciência. Se vocês não forem pecadores, se vocês não têm pecado, atirem então a pedra. E acusados pela própria consciência, Senhor, foram deixando. Mas do mesmo modo, Senhor, o Senhor olhou para aquela mulher adulta e disse, vai, não peques mais. O Senhor não disse que o que ela fez era algo bom ou que deixou de ser pecado, mas o Senhor amou os dois, ó Senhor, com a verdade. Dá-nos a graça, Senhor, de amar na verdade e em verdade.
Levanta, Pai, uma moçada aqui nas outras comunidades que nos cercam, Senhor. Pessoas cheias do Teu Espírito Santo, com ousadia para anunciar o Evangelho da cruz. O Evangelho da graça de Deus, onde Jesus é tudo em todos. Faz isso, Pai, nesta igreja também. Dá-nos, Senhor, a graça de nos estimar, de nos amar e de contar, de ser suporte um para o outro no anúncio do Evangelho. Porque a Tua palavra é aquilo que suscita a vida, Senhor. Cada um aqui que foi transformado, que nasceu de novo, nasceu por causa da Tua palavra. Portanto, Senhor, dá-nos ousadia na pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, pela liderança da juventude nessa cidade toda, Senhor. Levanta moços e moças cheios do Teu Espírito Santo. Pastores que apacentem a juventude, não como quem bajula infantes, mas como quem é um arauto da palavra de Deus. Não para interter a juventude ou por regras, faça isso, não faça aquilo. Não, mas que as levem até o Cordeiro, o bom pastor, o verdadeiro pastor. E permeadas da consciência do Evangelho, do Espírito do Evangelho, essa moçada possa dizer sim à Tua palavra, sem sentir com isso prejuízo. Faz isso aqui e faz isso na nossa cidade, Pai, em nome de Jesus. E todo aquele que concorda com o que nós oramos aqui, diga um amém, mas um amém forte. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.